currículo na sua classe, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aí já essa aula. E eu quero a participação de vocês lendo para mim. Quem puder me ajudar lendo, eu agradeço. Pode colocar o próximo, por favor. Isso. Olha aí, ó. Como implantar um novo currículo Vivos em Jesus? 8 passos para aplicar a metodologia com sucesso. Próximo. Lembrando que esse símbolo aí a professora Vânia explicou na aula passada. Vocês estão vendo que a logomarca do Vivos em Jesus, ela tem 3 partes. Uma parte que é uma bolinha, uma parte que é um retângulo, né? E uma parte que é uma folha. E ela explicou isso na semana passada. Esse retângulo simboliza a Bíblia. Essa folha simboliza o crescimento espiritual, porque a criança precisa crescer, aprender. E esse redondinho aí é a criança, né? As nossas crianças. Aprendizagem, vamos lá. Aprendizagem, o foco do novo currículo Vivos em Jesus está na aprendizagem. Eu achei isso muito importante quando eu li. Sabe por quê? Gente, porque nós não estamos na escola sabatina para passar o tempo, só para recapitular a lição. A gente precisa ter o foco na aprendizagem. As crianças, elas precisam sair da escola sabatina cientes de que você precisa ter ciência de que as crianças aprenderam. Elas precisam sair de lá e falar: entendi, professora. Que bom, hoje eu aprendi isso, isso e isso. Então, o foco, gente, é a aprendizagem. Como ajudar as crianças a conectar o que aprenderam na Bíblia e seus ensinos na prática? Como a gente pode fazer isso? Assim, deixa eu subir um pouquinho. Não é eu que subo. Mas espera aí, deixa eu ver se eu coloco tela cheia aqui. Porque... não sei se eu vou conseguir, mas tá bom. Assim como na parábola do semeador, é fundamental preparar o solo do coração das crianças, permitindo que as verdades bíblicas germinem, criem raízes profundas e transformem em frutos visíveis em suas ações diárias. Gente, quando a gente pensa nessa parábola do semeador, a gente pensa no quê? Ele preparou o solo, ele escolheu as sementes, todas as sementes eram boas, e ele saiu a semear. Ele saiu a jogar a semente, a semear. Então, nós também temos que nos planejar, nos preparar, porque a semente é boa. Só que ela pode cair em terra fértil, ela pode cair em um terreno pedregoso, ela pode cair pelo caminho, né? E os pássaros comerem, as pessoas pisarem. Então, gente, nós precisamos lembrar que, assim como na parábola do semeador, né? É fundamental preparar o solo. A gente tem que preparar o coraçãozinho das crianças. O solo é o coração das crianças. Muito bem, vamos lá. Refletir sobre a metodologia, já falamos um pouquinho aí, né? De refletir sobre a metodologia, estratégias que Jesus usava para captar a atenção das pessoas. Isso é muito importante, professor. O que Jesus fazia? Ele contava histórias. Quando ele queria ensinar as multidões, ele contava histórias. Então, as parábolas de Jesus eram histórias relacionadas ao dia a dia daquelas pessoas da época. E ele fazendo isso, ele alcançava o coração delas, porque ele estava próximo às crianças. Vamos ver o próximo? Vamos lá, vamos ao próximo, então. Aí, no próximo slide, nós vamos ver que vai falar os 8 passos para aplicar a metodologia, como eu disse. O primeiro passo é conheça como cada criança aprende. Que bacana. Olha só, gente. A gente precisa aprender como cada criança aprende. Conheça o objetivo da lição. Seja entusiasmado. O professor precisa ser entusiasmado. Envolva os alunos. Foque na aprendizagem, não apenas nos objetivos, na lição. Incentive o pensamento e a reflexão. Garanta uma aplicação prática, que a criança coloque em prática o que ela aprendeu. E diversifique a forma de ensinar. Você tem que ensinar de maneiras diferentes. Não pode ser a mesma maneira toda vez, né? Isso é atender às necessidades de todas as crianças. Próximo. Vamos lá, mais um. Primeiro passo. Agora vamos estudar cada passo. Primeiro é conhecer como as crianças aprendem. Aprenda quais são as características de aprendizagem de cada faixa etária. Então, gente,
As crianças, elas são diferentes nas suas faixas etárias. Então, as crianças bebês, elas aprendem do jeito, as dos iniciantes, porque agora dividiu a classe do hall e do jardim, então são os iniciantes, são os infantis, né? Primeiro, depois os iniciantes, depois os primários. Então, cada faixa etária precisa de uma maneira especial, porque elas aprendem de formas diferentes. Então, você precisa conhecer as características, a faixa etária, para que você possa ter uma abordagem diferente, desde os bebês até os primários. As estratégias precisam ser adaptadas para atender às necessidades cognitivas, emocionais, espirituais específicas de cada grupo de crianças. Portanto, conhecer profundamente seus alunos favorece o processo de aprendizagem. As crianças precisam compreender, aplicar e viver os ensinamentos de Jesus. Que coisa linda, gente. Compreender, aplicar e viver os ensinamentos de Jesus. Ore fervorosamente pelas crianças de sua classe. Peça para que Deus lhe capacite, direcionando seus esforços semanais na escola sabatina. Gente, que coisa especial. A gente precisa manter uma comunhão firme com Deus. E eu volto aqui a falar, enquanto a Jennifer muda o slide, da necessidade que o professor tem de estudar a sua lição da escola sabatina dos adultos. Gente, eu estou estudando a lição desse trimestre junto com meu marido, e como a gente tem aprendido, como a gente tem crescido espiritualmente com a lição da escola sabatina, que é o nosso alimento espiritual. Então, por favor, não deixe, você que é professor, não deixe de estudar a sua lição da escola sabatina, para que você possa se alimentar da palavra de Deus, e assim você vai alimentar outros, você vai estar forte espiritualmente. Agora, quais são as características espirituais dos bebês e as crianças iniciantes, que é essa faixa de 0 a 3 anos? Por que nós vamos falando dos bebês e iniciantes junto? Porque as características são muito parecidas, né? Nessas classes, vamos usar diferentes sentidos, como ver, ouvir, tocar, cheirar, saborear, para aprender ou explorar algo. Por isso que é tão importante o professor da escola sabatina das crianças menores, de 0 a 3 anos, levar material concreto para a sala de aula. Você vai estudar sobre a criação, vai falar que Deus criou as frutas, elas precisam provar, sentir o cheirinho, elas precisam tocar, sabe? Foi Deus que criou, né? Elas precisam conhecer a árvore daquela fruta também, que gostoso. Olha, essa árvore é a árvore da maçã, né? A sementinha da maçã a gente planta na terra, vai crescer um pé de maçã. Olha que gostoso! Então, tudo isso é importante. Ver, ouvir, tocar, cheirar, saborear, para aprender, tá bom? Ou explorar algo. As histórias bíblicas serão vivenciadas e percebidas pela criança com o objetivo de criar conexão de aprendizagem. Então, nessa nova metodologia, queridos professores, vivos em Jesus, os professores de todas as classes vão precisar usar muito material concreto com as crianças. Mas os professores das crianças de 0 a 3 anos, eles vão ter que se dedicar ainda mais em usar materiais concretos, porque nessa fase eles precisam. Eles aprendem através do som, através do cheiro, do toque, do paladar. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar muito com as crianças. Próximo. Características espirituais das crianças da classe dos infantis. Infantis são as crianças de 4 a 6 anos. Antigo jardim, lembra? A classe se chamava jardim, mas a partir do ano que vem é infantis. Na classe dos infantis, as crianças aprendem explorando o mundo ao seu redor. Olha só que importante, gente. Por isso que a classe da escola sabatina ela tem que ser diferenciada. Elas gostam de brincar, cantar, desenhar e fazer perguntas o tempo todo, sobre tudo, né? Nessa fase, elas estão descobrindo como as coisas funcionam, usando a imaginação e aprendendo com as experiências do dia a dia. Então, gente, essa fase dos 4 aos 6 anos são as fases da curiosidade. A criança ela é muito curiosa, então ela quer saber tudo. Às vezes, tem criança que, por perguntar muito, por ter a curiosidade muito aguçada, ela acaba até
atrapalhando um pouco. Não digo atrapalhar, mas ela quer falar toda hora, e você não consegue terminar o seu raciocínio. Então, professores, você pode usar uma tática importante. Crianças, olha, eu tenho aqui, por exemplo, esse bastão ou esse microfone. Você pode até adquirir um microfone de brinquedo, ou mesmo você pode pedir lá na sonoplastia um microfone que já está quebrado, que eles não usam para nada. E você pode deixar o microfone num lugar perto de você. E aí a criança, quando ela quiser fazer alguma pergunta, ela vai ter que pegar o microfone, ela não pode interromper você. Mas quando você estiver falando, você fica com o microfone na sua mão, entendeu? É uma dica que eu estou dando para vocês aqui, porque eu já fiz isso e deu certo. Você está falando, você está com o microfone. Aí quando você põe o microfone, tipo na mesinha ou no tapete, é a hora que as crianças vão falar. Então, se ela quiser falar, opa, quem que está com o microfone agora? Ah, então vocês tem que ficar quietinho ouvindo a professora, né? Agora quem está falando é a Pro Marta. Depois que eu colocar o microfone aqui, quem quiser falar vai pegar o microfone e o outro vai esperar até que todo mundo faça suas perguntas. Dessa forma, você vai colocar limite na sua classe, né? Você vai estar criando uma regra para que a criança não te interrompa todo momento que você está contando, falando da história. Então, você pode preparar os momentos para a criança falar antes da história e você pode preparar os momentos para a criança falar depois que você contar a história, através desse recurso, dessa maneira que eu estou aqui, uma dica que eu estou dando para vocês. Se você tem outra dica legal, coloque aí no chat para que possa ajudar as meninas que estão assistindo a aula, tá bom? Também gostam de fazer coisas com as mãos, aprendem melhor quando veem, ouvem e tocam os objetos. Por isso, ajuda a entender e lembrar. Então, gente, as crianças nessa fase dos 4 ou 6 anos também, elas aprendem muito através dos 5 sentidos, que é visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, você precisa explorar esses sentidos na criança, tá bom? A Luana colocou ótima dica. A aula é para isso, né, gente? É para a gente dar dicas aqui. Coloque em prática. Se vocês tiverem alguma dica legal, coloca aí também no chat para a gente poder conhecer as suas ideias. Mas percebeu que a criança de 4 a 6 anos ela é um pouco diferente da criança de 0 a 3? A 0 a 3 fala menos. E ela é mais agitada, ela quer tocar, pegar, sentir. Já a criança de 4 a 6, ela quer falar, ela descobriu que ela pode perguntar e descobrir as coisas. Então, é bem legal também essa questão da gente descobrir como as crianças aprendem. Próximo. Agora vamos ver as características espirituais das crianças de 7 a 9 anos, que são as crianças dos primários. As crianças dos primários gostam de falar bastante? Coloca aí no chat, sim ou não? Eu acho que sim, elas gostam de falar bastante. Mas tem um diferencial. Olha, qual é o diferencial das crianças de 7 a 9 anos? Começam a pensar de forma mais lógica e concreta. Elas gostam muito de dar opinião delas também, de falar o que elas acham, né? Isso é interessante nessa fase. Elas são curiosas, gostam de aprender por meio de atividades práticas e desafios. Olha só, elas gostam de fazer atividades e elas gostam de desafios e começam a entender melhor as regras e os conceitos. Esses dias atrás, a Nina foi lá na associação, nós conversamos um pouco. Ela foi até para doar alguns materiais, gente, que elas não estavam usando mais na igreja dela. E que outra igreja, com certeza, iria precisar. Inclusive, Nina, eu já doei, viu, os materiais que você levou lá. Foi para uma igreja carente e eles ficaram muito felizes com o material que você doou, viu? Muito obrigada pelos materiais que você doou, que está ajudando agora uma igreja mais novinha, que não tem recursos. E eu aproveito e deixo aqui a dica para vocês. Meninas, a cada final de trimestre, faça uma limpa na sua classe da escola sabatina. Quando eu digo limpa, não é limpar sujeira, é abrir os armários e olhar tudo que você tem antes da trimestral, tá, gente? Porque se você vê na lição que vai estudar um tema e você não tem aquele material, você já vai para a trimestral preparada para adquirir aquele material, tá? Agora, se você vai no seu armário e começa a olhar tudo que você tem, você vai descobrir, olha,
Eu tenho essa história que foi usada há 4 anos atrás, mas está guardadinha, está boa, vou usar de novo, então eu não preciso comprar de novo. Ah, eu tenho esse recurso aqui também que vai dar certo para poder eu fazer ali o incentivo de presença, o incentivo de oferta. Lembrando, meninas, que no próximo trimestre as nossas ofertas vão para a divisão sul-americana. A divisão sul-americana é a nossa divisão, que abrange o Brasil, o Peru, o Chile, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, todos os países aqui da América do Sul. Então, queridos, vai ser bem fácil a gente estudar no próximo trimestre, nos momentos missionários, né, as histórias do próximo, do quarto trimestre, que serão para a América do Sul, para a divisão sul, a divisão... Ai, gente, eu estou falando tanto aqui que a minha cabeça está dando nó. Espera aí. Divisão sul-americana é a nossa divisão, com sede em Brasília, mas que atende aí todos os países da América do Sul, inclusive o Brasil, tá bom? Então fica a dica aí, você já vai procurar nos seus armários tudo que você tem que lembra esses países da América do Sul aí, o Brasil em especial, para que você possa usar já no quarto trimestre. Faça uma limpa nos seus armários, tire aquilo que você tem repetido, tire aquilo que você vê que vocês não vão usar mais, que já está assim mais antigo, né? Que vocês querem comprar coisas mais novas, mais atuais, e você pode doar para grupos e menores que estão abrindo agora e que são mais carentes, tá bom? Você pode doar no seu próprio distrito, conversa com o pastor, se tem algum grupo no seu próprio distrito. Você pode doar para o distrito vizinho, ou você pode doar na associação que a gente encaminha para outros, tá bom? Gente, eu acho que eu estou falando muito rápido, né? Até meu marido está dizendo, fala mais devagar. Eu vou tomar um golinho de água, vou falar mais devagar, tá bom, gente? Prometo. Eu fico só preocupada com o tempo. É que tem tanta coisa boa. Eu li esse material e eu fiquei assim apaixonada. Tem tanta coisa boa que eu fico olhando no relógio, vendo o tempo, falando assim, eu tenho que falar mais rápido para que elas não percam nada. Mas eu sei que é ruim falar muito rápido, né? Eu vou falar um pouquinho mais devagar. Vamos lá. Então, nessa fase, as crianças também são independentes e desenvolvem habilidades de resolver problemas sozinha. Gente, eu estava falando que a Nina foi lá na associação, ela levou alguns materiais, e um dos materiais que ela levou, eu olhei e falei assim, Nina, isso aqui tá tão legal, dá para você montar um quadro de desafios com as crianças, desafiar as crianças com um desafio por semana. Aí ela falou, nossa, eu não tinha pensado nisso, que legal, é verdade. Aí ela levou de volta para a igreja, porque ela estava doando algo que ela não tinha pensado numa maneira de usar aquele material. Então, gente, se você quiser ideias também de como usar material, você pode pedir no grupo. Nós temos 2 grupos, o grupo das distritais e o grupo MC APAC, que você pode perguntar, gente, eu tenho esse material aqui, ou você pode falar, eu tenho aqui para doar, ou eu tenho aqui, mas não sei como usar, alguém tem alguma ideia? E a gente pode te ajudar com as ideias, tá bom? Ou você pode também reunir o seu grupo aí na igreja e conversar com elas sobre os materiais e uma vai dando ideia para a outra, tá bom? Mas as crianças nesta fase dos primários, elas são muito independentes. Então, coloque as crianças para participar, coloque as crianças para falar, para cantar, para orar, para fazer desafios, né? Dê mais jogos. Trabalhe com as crianças em grupo, que elas gostam de jogos, de discussão, de conversar, sabe? De uma falar a opinião que acha, depois você vai fazer o fechamento. Olha que bacana uma lição da Escola Sabatina assim. Você pode dividir a sua classe em grupos de 2, dar um dia da semana para eles conversarem, depois eles vão falar o que eles entenderam de cada dia da semana para recapitular. Olha que coisa bacana, né? São meios e maneiras diferentes de envolver as crianças no ensino e aprendizagem da palavra de Deus através da lição. Próximo. Vamos lá. O segundo passo, isso foi só o primeiro passo, hein, gente? A gente precisa conhecer as crianças e cada faixa etária. O segundo passo, conheça o objetivo da lição.
Como que você conhece o objetivo da lição? Estudando com antecedência, mas estudando, não é só lendo rápido. Tenha clareza sobre os propósitos espirituais e prático de cada lição. O objetivo é definir o que você deseja que a criança aprenda naquela semana. E ela leve não só no coração, mas para a vida toda dela, gente. Então, isso é que você precisa entender. Qual que é, com clareza, o propósito e o objetivo da lição daquela semana? É sobre o amor? Então, você tem que focar nesse ponto, nesse aspecto. O amor é o perdão? Você vai focar no perdão, para que a criança ela entenda bem. É algo que, ao final da semana, é algo que, ao final da semana de estudo, ela possa praticar em seu dia a dia. Por isso, o conteúdo de cada lição da escola sabatina deve estar alinhado com o desenvolvimento da fé e do caráter da criança, né? Professor, estude semanalmente o manual do professor. É importante identificar o objetivo e ter clareza de quais são as atividades, as perguntas que você irá utilizar para fazer a conexão prática com os pilares do currículo: graça, caráter e missão, igual nós aprendemos. Antes, no currículo Elo da Graça, nós tínhamos outros pilares. Agora nós vamos trabalhar com graça, caráter e missão nessa nova metodologia. A graça continua, né? Que antigamente no outro também tinha graça. Mas a gente vai focar agora mais também no caráter da criança e também na missão. Próximo. Vamos lá. Terceiro passo, seja entusiasmado. Gente, tem gente que fala para mim, Marta, você é entusiasmada. Gente, vocês acham que eu não tenho problemas na minha vida? A Jennifer, ela ficou comigo bastante tempo. Quantas vezes eu e a Jennifer, nós paramos ali, né, Jennifer, para conversar, para orar. Quantas vezes a gente derramou lágrimas juntas. Gente, quem está com a gente no dia a dia, conhece mais a gente e sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Eu tenho muitos problemas, não vou mentir para vocês, sabe? Eu passo por algumas lutas pesadas, né? Algumas de vocês já sabem da doença da minha mãe, acamada, com demência, né? Agora ela está com sonda, ela já não levanta mais, ela já não fala, não anda, não se alimenta. Gente, isso dói na gente. Eu que tive uma mãe, que tenho uma mãe, que foi muito líder, muito participativa, uma pessoa dinâmica, criou 6 filhos com luta, dificuldade, na pobreza. Ver minha mãe assim dói muito para mim, sabe? Dói demais. As minhas irmãs, os meus irmãos, o meu pai já idoso, também doente, a minha irmã mais velha doente, uma doença degenerativa que afetou os rins, os 2 rins dela. Não é fácil, a gente passa por lutas, né? Meu marido acabou de aposentar e a gente está ainda definindo a nossa vida futura, não tenho filhos. Então, gente, é muitas coisas que eu tenho para pensar na minha vida pessoal. Mas por que eu sou uma pessoa entusiasmada? Por que eu sou uma pessoa feliz? Porque eu aprendi a confiar no meu Deus. Eu aprendi a colocar nos braços de Jesus todas as minhas dificuldades, as minhas lutas. Sabe? Eu me ajoelho na beirada da minha cama e eu clamo a Deus. Falo, Senhor, me dá força. O Senhor me escolheu para essa obra, então o Senhor me capacite, o Senhor me ajude. Eu sou sua filha, eu estou nas tuas mãos. Então, professor, não deixe as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades superarem a sua fé e a sua confiança em Deus. Coloque nos braços de Jesus e descanse, sabe? Não perca o seu entusiasmo, a sua força, a sua garra, né? Se você se sente deprimida, desculpa, gente. Se você se sente fraca, deprimida, triste, vá a Jesus, o mestre dos mestres. Se você vê que está difícil, está sem controle, procure médicos. Sabe, a depressão é uma doença, você precisa de tratamento médico especializado. Assim como aquela pessoa que tem problemas de coração, tem problema de rins, tem um pé quebrado, ela não precisa de um atendimento especial. Então, a depressão também, as doenças emocionais, elas precisam de atendimento
profissional. Então, não tenha vergonha, não tenha medo. Vá procurar e se trate. Deus quer ver você com saúde, você bem, você feliz, tá bom? E dessa forma, você vai ser uma professora, uma diretora do Ministério da Criança entusiasmada. Lembre-se que as suas emoções, elas refletem, né? Você precisa ser uma pessoa, mas não tente disfarçar. Se você está triste, converse com as suas crianças, mas converse com fé, sabe? Com determinação, porque elas vão te abraçar, elas vão te falar palavras boas. Eu me lembro de uma vez que eu ia gravar um vídeo, né? Eu tinha que gravar um vídeo. E eu chamei um menino para gravar comigo, o Samuel. A Jennifer se lembra bem do Samuel, filho do Alexandre. E ele olhou para mim e falou, eu falei assim, ele falou: "O que que foi, tia Marta? O que que está acontecendo?" Eu falei: "Ah, eu estou um pouco triste hoje, mas eu estou me preparando que eu preciso gravar um vídeo." Aí ele falou assim: "Ah, já sei." Ele falou para mim, um menino de 8 anos: "Ah, já sei." Eu falei: "O quê?" "Eu vou gravar o vídeo junto com você." Gente, nossa, aquilo, sabe, foi tão especial para mim, tão especial, que eu olhei para. Eu acho que era a Jennifer que estava naquele dia comigo, eu acho que era assim. Eu falei assim: tá bom, você vai gravar comigo. Ele estava com a camisetinha do uniforme da escola adventista que ele tinha vindo, junto com o pai dele, para a associação da escola. Eu falei: vamos arrumar uma camisetinha para você, para que você possa mudar a camiseta e você vai gravar junto comigo. Aí, eu não me lembro, mas acho que foi a Jennifer. Mas o que ele vai falar? Você já está com tudo preparado. Eu falei: ele vai ficar do meu lado ali. E ele vai falar junto comigo. Tá bom, Samuel? Ele falou: tá bom. Gente, ele foi, ficou do meu lado o tempo todo. E aquilo me deu uma força para eu gravar aquele vídeo. Foi tão especial naquele dia que, quando eu cheguei em casa, eu cheguei tão feliz, tão aliviada, sabe? Passou aquela tristeza, aquela angústia do meu coração. E na hora eu pensei assim: foi Deus que mandou o Samuel. Deus sabia que eu não estava bem e que eu tinha que gravar aquele vídeo, porque já estava agendado, né? Tem toda uma equipe de comunicação, as câmeras, tudo certinho. Eu não podia mudar o dia só porque eu não estava bem. Eu tinha que gravar naquele dia aquele vídeo. Mas Deus mandou o Samuel e foi uma bênção. E o vídeo ficou bom. E o Samuel ficou do meu lado o tempo inteiro naquele vídeo. Depois que eu conversei com o pai dele, com a mãe dele, né? E expliquei o que tinha acontecido, o pai dele ficou feliz. Falou: nossa, meu filho ajudou você. Que legal, que coisa especial. Eu falei: foi um anjo da minha vida hoje. Então, gente, as crianças são anjos de Deus na nossa vida também. Compartilhe com elas, sabe? Elas vão trazer uma mensagem de Deus para você, porque as crianças, elas são usadas por Deus para trazer paz e entusiasmo para o nosso coração. Gente, eu não vou ler todos esses itens aí, porque vocês vão receber esse PowerPoint, depois você pode ler com mais calma, tá bom? Próximo slide, próximo passo, agora vamos para o quarto passo. Envolvam seus alunos. Olha a carinha dessa menina nesse slide aí, nessa tela. Olha como que ela está feliz. Olha que gostoso. As crianças gostam de participar. Cria um ambiente interativo, onde as crianças participem ativamente, sentindo-se valorizadas e motivadas, sabe? Escolha um ajudante do dia. Né? A Ruth Ocari está falando aí na mensagem. Olha que legal, escolha um ajudante, aquele que vai ajudar você a guardar os materiais, aquele que vai receber o coleguinha na porta. Você fala: olha, sempre o primeiro que chegar vai ficar na recepção, para abraçar todos os colegas que chegam. Olha que bacana, você está envolvendo. Na hora do louvor, eu quero uma criança aqui na frente, para cantar junto comigo, ou duas crianças. Eles vão louvar, eles vão cantar, eles vão participar. E no 13º, eles vão estar mais preparados, não vão ficar com vergonha de apresentar lá na frente, né? Os professores devem levar os alunos a pensar e compreender claramente a verdade por si próprios. Não basta o professor explicar ou o aluno acreditar. A investigação deve ser despertada e o entusiasmo deve ser levado, e o estudante deve ser levado a declarar a verdade em sua própria linguagem. Este pode ser um processo lento, mas é mais valioso do que apressar assuntos importantes sem a devida consideração. Ellen White, né, no livro Testemunhos, volume 6, na página 157.
Coloque as crianças para participar. Peça para eles abrirem a Bíblia e ler os versos. Pede para a criança fazer a oração. Pede para a criança distribuir os materiais, tá? Mudar ali o incentivo, até na hora de preparar incentivos para o próximo trimestre. Convoque as crianças, as mães, na parte da tarde do sábado, para que vocês possam preparar a classe juntos. Gente, os pais vão ajudar mais, vão participar mais. As crianças vão saber que ela fez aquilo. É muito lindo, gente. É muito especial. O currículo da Escola Sabatina é rico em atividades e recursos que contribuem para promover a integração e motivar na aprendizagem. Gente, eu gostei demais do currículo Vivos em Jesus. Eu já estou pedindo a Deus a oportunidade de também colocar em prática o que eu estou aprendendo. Eu não quero ser uma líder só de falar, eu quero ser uma líder de fazer. Por isso que eu gosto desse ministério, porque quando a gente faz, a gente está na linha de frente, a gente aprende que é uma delícia, é bom para a gente, é especial para a gente como professor realizar essa obra. Esse ano eu participei da Escola Cristã de Férias com o pessoal aqui de Mogi, fiquei a semana inteira fazendo a Escola Cristã de Férias junto com eles. Gente, que gostoso, que especial, eu fiquei tão feliz. E eu quero ter a oportunidade de, alguns sábados pela manhã, eu estar na classe da Escola Sabatina, participando junto com vocês aí da nova metodologia Vivos em Jesus, se Deus quiser, né? Se essa for a vontade de Deus, porque tudo de acordo com a vontade de Deus. A gente faz planos, né, gente? Mas quem é que dá a última palavra? É o Senhor, tá lá em Provérbios, esse verso, que nós fazemos planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Próximo slide, o quinto passo, vamos ver. Já falamos do primeiro, do segundo, do terceiro, que é o professor entusiasmado, e agora é o quarto passo, esse é o terceiro. Vamos ver o quarto passo. O quarto não, o quinto, né? O quarto passo. Envolva seus alunos. É isso mesmo, envolva seus alunos já foi. Foque na aprendizagem, não apenas no ensino. Gente, ensinar é uma coisa, aprender é outra coisa. Então, você vai ensinar, mas será que a criança aprendeu? Você tem que entender. Quando a criança sair, você tem que ter a certeza de que você ensinou e que a criança aprendeu. Por isso que você tem que fazer ali, no final, a avaliação da sua classe da Escola Sabatina. O objetivo não é apenas transmitir informação, mas garantir que a criança compreenda o que foi ensinado, né? Os ensinamentos de Jesus. A proposta metodológica do currículo Vivos em Jesus é unir os ensinamentos bíblicos com as estratégias de aprendizagem ativa. O objetivo não é apenas transmitir conhecimento, mas moldar o caráter e promover habilidades espirituais. A finalidade dessa metodologia é envolver os alunos ativamente no processo de aprendizagem, em contraste com as abordagens passivas, como aulas expositivas que sobrecarregam a memória sem compreensão da aprendizagem. É por isso que eu espero que vocês saiam hoje dessa aula entendendo que Vivos em Jesus, colocar em prática esse material é planejar, orar, sabe? É preparar os materiais, conhecer os seus alunos, preparar os materiais, preparar o ambiente, né? Falar como Jesus falava, vivenciar, dar oportunidade deles participarem, tudo isso daí. São esses passos que vão te ajudar a colocar em prática o Vivos em Jesus. Próximo, sexto passo. Já estamos quase terminando. Incentive o pensamento e a reflexão. As crianças precisam aprender a pensar. Deus criou seres humanos pensantes, livres. Nós temos a oportunidade de escolher, porque nós pensamos. Os animais não, né? Os outros seres vivos, eles não têm essa capacidade que nós temos como seres humanos, né? Promova perguntas e momentos de introspecção para ajudar as crianças a internalizar as verdades bíblicas e conectar os princípios da vida cotidiana. Benefícios da aprendizagem ativa. Os alunos aprendem a se sentir mais motivados e encorajados quando estão ativamente envolvidos no processo de aprendizagem. Uma vez que as atividades práticas e colaborativas ajudam a consolidar, olha, gente, consolidar o conhecimento de forma mais eficaz
do que métodos passivos. Então, gente, fazer, criar, sabe? Faça os seus alunos pensarem, pergunte, motive as suas crianças, mesmo os pequenos. Você tem condições de saber se eles aprenderam ou não. Próximo, 7º passo. Depois de incentivar o pensamento e a reflexão, como contar uma história bíblica utilizando estratégias de metodologia ativa? Aqui ainda está falando da metodologia ativa. Selecione uma grande história, né? Aprenda a história, selecione adereços, pratique em voz alta. Isso aqui é tudo para você, professor. Você vai fazer isso. Selecionar, aprender a história, praticar em voz alta em casa, chame a atenção das crianças, conte os principais eventos em sequência lógica, faça a história parecer natural e verdadeira, feche sua história no auge do interesse e da convicção daquela criança, envolva as crianças na discussão da história. A oração é essencial. Isso daí foi escrito por Dona Rebeniche, né? Que ela escreveu vários livros importantes aí na educação. Ela é uma adventista, uma pessoa muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer há alguns anos atrás. Próximo. 7º passo, garanta uma aplicação prática forte. Certifique-se de que cada lição tenha uma aplicação prática, que ajude as crianças a viverem sua fé em ação, em ações concretas. O papel do professor da Escola Sabatina é promover um ambiente que favoreça o crescimento espiritual, permitindo que o Espírito Santo transforme as crianças em discípulos fiéis de Cristo. As crianças precisam do quê, gente? Praticar aquilo que elas aprenderam, vivenciar, interiorizar o que estão aprendendo, como Jesus fazia. Olha só que coisa gostosa, né? Especial, igual essa figura que está aí nessa tela. Próximo e último passo que nós vamos falar é... ainda tem aqui, ó. Componentes práticos do estudo. Vamos lá. O gancho, a cabeça, o coração, a mão e viva. Se eu for ler todos aqui, vai ficar difícil para vocês, tá? Então, iniciar uma dinâmica para chamar a atenção é importante, né? Revisão do que o aluno já sabe ou estudaram durante a semana. Terceiro, o coração. Este segmento leva o aluno aos pés de Jesus através da adoração, reflexão e discussão, né? O quarto, a mão, envolve os alunos na missão da igreja através de histórias missionárias e oportunidades práticas de serviço. A família, a igreja, a comunidade. E o quinto, viva, momento final que celebra a alegria dos alunos, valoriza a aprendizagem e valoriza o aprendizado e reconhecendo as ações de Deus. Próximo slide. Nossa, já estou preocupada com o tempo aqui, que já são 21 horas. Eu não quero demorar muito para vocês, né? Aqui tem um guia de leitura da Bíblia para crianças. Eu achei muito interessante esse guia. Queria que vocês depois em casa, com calma, preste bem atenção. Primeiro, peça a Jesus que esteja ao seu lado, né? Enquanto você lê. Então, a primeira coisa, a criança vai orar antes de começar a ler. Depois ela vai escolher um versículo da Bíblia. Depois ela vai escrever o verso bíblico em seu diário. Em seguida, ler em voz alta. Depois, o quarto passo, sublinhe a ideia principal da passagem. Quinto passo, escreva sobre o que o versículo da Bíblia nos diz sobre Deus ou sobre você mesma. Olha, a criança precisa escrever, ela lê, pensar, escrever, lê em voz alta para ela aprender. E o sexto passo, escreva ou diga em seu coração uma oração, expressando tudo o que deseja falar a Jesus. Gente, isso daqui você precisa passar também para os pais, né? Os pais, às vezes, eles não sabem disso. Então, o que eu oriento vocês? Qual que é a minha ideia? Antes de você contar a história, no momento da adoração infantil, coloque esse slide na tela. Depois que as crianças chegaram lá na frente, você fala, pais, eu tenho um recadinho para vocês. Como vocês podem ajudar o seu filho a ler a Bíblia de maneira assim que ele vai compreender e vai gostar e vai entender a Bíblia? E você pode fazer isso junto com ele.
para que ele pegue assim uma prática, né? Como é que fala? Para que ele tenha uma rotina, né, de ler a Bíblia. E aí você apresenta esses passos para os pais, né, e para a igreja toda. Isso vai ajudar os pais, vai ajudar os avós, a igreja toda a trabalhar a questão da leitura da Bíblia com as crianças, né? Então, gente, é muito legal você não guardar isso só para você. Próximo, mas compartilhar com a igreja toda. Taxonomia de Bloom. Olha só a taxonomia de Bloom. Criar, avaliar, analisar, aplicar, entender e memorizar. Gente, isso aqui também é muito importante, tá? Atua como um inventor para gerar novas ideias. Criar é uma maneira de você ajudar as crianças a produzir várias coisas de forma mais criativa, criar, melhorar, incentivar, prever, né? Sintetizar, modificar. Olha, tudo isso faz parte de criar, avaliar, atua como juiz para avaliar testes, tomar e justificar uma decisão. A criança precisa disso também. Argumentar, priorizar, concluir, recomendar, justificar, decidir. Depois, analisar, atua como uma lupa para examinar de perto as diferentes partes de uma situação, de um problema ou de um objeto. Discutir, investigar, desconstruir, resumir, argumentar. Isso tudo é muito importante, identificar, né? Agora, aplicar é colocar em prática, atua como aplicar novas habilidades, regras e ideias a situações relacionadas e novas. Então, a criança vai aprender a aplicar aquilo que ela aprendeu numa situação nova, ou numa situação que ela já é do cotidiano dela, mas ela não sabia como, né? Demonstrar, calcular, praticar, resolver, editar e compilar. Gente, é muito importante. Entender. Atua como especialista para mostrar compreensão de palavras e ideias. E o último, memorizar. Atua como uma base de dados para memorizar ações, informações e dados. Gente, tudo isso é muito importante, tá bom? Próximo, depois você tem que estudar com mais calma, com mais tempo, orando, aprendendo certinho. O oitavo passo. Diversifique as formas de ensino para entender as necessidades especiais. Então, diversifique as formas de você ensinar. Eu já falei aqui que uma das maneiras que você pode ensinar é dividir as crianças em grupo. Outra maneira que você pode ensinar é você, com antecedência, dar uma parte para cada criança e permitir que eles apresentem ali também, através de slides, como a gente está fazendo aqui, através de uma história. Você vai contar a história, depois vai fazer uma dramatização para eles, para ver o que eles entenderam, né? Perguntas, reflexão, eles desenharem, eles fazerem aquilo para que você possa identificar, enfim, várias coisas. Jesus frequentemente citava parábolas e histórias, usava exemplos concretos e citava objetos para facilitar a aprendizagem. Fazia perguntas para verificar a compreensão de seus discípulos, estimulando a reflexão e a ação. Gente, o Jesus é o professor dos professores, é o mestre supremo. Então, se você estudar a vida de Jesus, você vai ser e você colocar em prática o que Jesus fazia como professor dos discípulos, você vai ser um mestre por excelência como Jesus. Próximo slide. Então, diversifique as formas de ensinar. Aprenda a fazer coisas diferentes. Próximo. As lições da escola sabatina não devem apenas informar, mas também desafiar os alunos a aplicarem seus conhecimentos e habilidades em serviço a Deus e à comunidade. Isso não só impacta positivamente o mundo ao redor deles, mas também fortalece seu próprio crescimento espiritual. Gente, uma criança que aprende de Jesus, que entrega o coração a Jesus, que conhece, sabe, sobre o perdão, sobre o amor, sabe, sobre a vida eterna, sobre a volta de Jesus, isso vai impactar muito, né, para ela e para o mundo, no lugar onde ela está inserida também. Uma criança, eu lembro da história da Márcia, que trabalhou aqui na nossa associação
como capelã no colégio de Paulínia. Ela ficou ali alguns anos. A Márcia fez teologia. E no coração dela, ela colocou o desejo de ser uma missionária, né? Na igreja adventista, em alguns lugares no mundo, já existe pastoras, mas aqui na nossa divisão sul-americana ainda não existe pastoras. Mas a Márcia, eu considero a Márcia como uma pastora. Além de estudar teologia, ela fez os 4 anos de teologia, ela é uma menina assim, muito preparada para ensinar a palavra de Deus, como um pastor, para fazer o papel de um pastor. E a Márcia, um dia, conversando com ela, eu falei, Márcia, você é uma pessoa tão especial, né? Você é uma pessoa escolhida por Deus, você gosta de dar estudo bíblico, você é muito comunicativa, você é muito simpática, muito agradável. O que fez com que você tivesse o desejo de estudar teologia e fosse capelã de colégio ou missionária? Hoje ela está no Canadá, ela é missionária lá no Canadá. Ela é uma pastora lá, a Márcia, né? Ela faz um trabalho muito especial. Ela e o marido, ela se casou com um rapaz que também é pastor, e os dois estão lá no Canadá fazendo um trabalho, uma missão muito especial. E sabe o que a Márcia me respondeu, gente? Ela falou assim, o meu pai, ele é um obreiro bíblico. E desde bem pequenininha, o meu pai levava eu e a minha irmã nos estudos bíblicos que ele dava. E o meu pai, ele falava assim, hoje você vai ler esse verso. Você ia falava para outra irmã, você vai ler esse verso. E elas participavam do estudo bíblico com os adultos. E o pai, e elas cantavam no estudo bíblico, elas oravam. E quando elas foram crescendo um pouquinho mais, o pai falou assim: olha, hoje você vai explicar essa parte aqui do estudo. O pai estudava com elas em casa e ele falava: você que vai explicar essa parte, você vai explicar esse. Até quando chegou um momento em que a Márcia começou a dar o estudo bíblico sozinha. O pai ia junto, mas quem dava o estudo bíblico todo era ela. Ainda uma criança de 10, 11 anos, já 9 anos, dando estudo bíblico para adultos, para uma classe bíblica de adultos. E ela falou, eu fui crescendo, eu fui pensando assim, eu não quero fazer outra coisa, eu quero continuar dando estudos bíblicos, falando de Jesus, ensinando de Jesus para as pessoas. Então, queridos, essa nova metodologia, Vivos em Jesus, ela veio para que nós possamos entender que a gente precisa fazer discípulos, que nós precisamos ensinar, mas fazer com que eles sintam a vontade de ser discípulos de Jesus, colocar em prática, para que esse ensinamento possa impactar a vida dela, como o pai da Márcia impactou a vida dela e da irmã dela, através desta maneira de ensinar as filhas no amor de Jesus. Quando a gente ensina de Jesus, a gente está aprendendo, isso vai impactar a nossa vida, né? Próximo, por isso é importante você, ao dar o estudo bíblico, levar os seus alunos junto, para que eles também aprendam a estudar a Bíblia com os coleguinhas. Bem, as nossas considerações finais. Lembre-se sempre que você foi chamado por Deus para ensinar e guiar seus filhos na fé. Ai, gente, quando eu leio isso, quando eu penso nisso, eu falo assim, Senhor, me deu muitos filhos. Né? Eu queria ser mãe de 4, 5 filhos. Vocês podem estar dando risada aí de mim, né? É verdade, eu queria ser mãe de uns 4 filhos, pelo menos. Mas Deus me deu muitos filhos, porque eu tenho filhos espirituais que eu preciso preparar para o reino dos céus. Eu sou responsável por essas crianças. Você, querida, é responsável por essas crianças. Não negligencie o chamado de Deus, a orientação de Deus. Que bom que você está aqui para estudar, para aprender, para fazer melhor o trabalho de Deus. Nós estamos numa nova geração, numa geração que precisa ser ensinada de uma forma diferente, precisa ser impactada com o poder da palavra de Deus. E nós estamos aqui para ser Jesus para estas crianças. Vivos em Jesus não é apenas um currículo educacional, mas um instrumento para a formação espiritual e moral das crianças adventistas, preparando-as para serem discípulos fiéis de Jesus, integrando princípios bíblicos com métodos educacionais inovadores. Esse currículo busca impactar não apenas o intelecto, mas também o coração e a alma de cada criança da escola sabatina, de cada criança da comunidade, capacitando-os a desenvolver um relacionamento pessoal
com Jesus Cristo. Bem, eu quero concluir essa aula de hoje dizendo uma coisa para vocês. Obrigada, Jennifer, por ter colocado os slides para a gente, viu? Vocês vão receber esse slide aí, tá bom, gente? Mas eu quero concluir dizendo uma coisa para vocês muito importante agora. Deixa eu ver se eu... É que eu não estou vendo ninguém aqui, mas tudo bem. Vocês estão me vendo, já é o importante. Pronto. Ah, agora melhorou. Agora eu estou conseguindo ver um pouquinho mais de vocês. Muito obrigada por todos vocês que estão aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Gente, não se conforme com as crianças que não estão indo à escola sabatina. Não fique conformada. Ah, que pena que o Joãozinho não veio. Ah, que pena que a Luísa chegou atrasada. A gente já estava no fim da lição. Não, não se conforme com isso. Ore pelos seus alunos. Vai até a casa deles. Sabe? Conheça o quarto das suas crianças, aonde ele vive, o que ele come. Conheça as necessidades dos seus alunos, sabe? Estude a lição com ele por telefone. Converse com os pais carinhosamente. Se a criança não tem lição, procure saber o motivo. Prepare uma lição para essa criança. Eu não estou dizendo para você comprar a lição. Você pode conversar, eu tenho prazer de ajudar também. Eu sei que a sua igreja vai ter prazer de ajudar, eu sei que os pais vão se envolver de alguma forma, mas não se conforme, sabe, com criança sem lição, com criança chegando atrasado na escola sabatina, com criança que está faltando, que não está vindo mais. Ore, liga, visita, sabe, estude mais com eles, aproveite o tempo da escola sabatina. Ah, gente, eu acho muito legal comemorar o aniversário das crianças, mas não faça isso no horário da escola sabatina. Marque no sábado à tarde, no sábado à noite, marque em outro momento, mas não use o tempo sagrado que você tem, que é 1 horinha só, das 9 às 10 com as crianças, né? 10h10. Não gaste esse tempo com outras coisas. O inimigo vai tentar de todo jeito, sabe, fazer com que você desvie a atenção. Ah, é porque hoje está chovendo muito. Ah, porque hoje... Não, gente, você tem que pedir a Deus durante toda a semana, Deus, que as crianças possam ir à escola sabatina. Manda mensagem para os pais, eu vou estar esperando sábado que vem vocês. Liga se necessário. Às vezes a gente pega o celular e acha que o celular é só o WhatsApp, é só mensagem. Não, é telefone também, é para você telefonar, tá bom? Faça uma visita, convide as crianças para irem na sua casa. Faça um almoço para suas crianças, especial no sábado. Passe tempo no sábado à tarde com as suas crianças. Sabe, vai para um parque, deite e fique olhando para o céu. Faça as crianças se conectarem mais com você. Fale mais de Jesus, mostre mais Jesus através de você, do seu exemplo, da sua roupa. Não vá com uma saia muito justa. Você precisa abaixar, aquilo vai ser incômodo, sabe? Vá com uma roupa mais preparada, com um salto menor para a sua classe da escola sabatina, para você se sentir à vontade, para chegar mais perto das suas crianças, sabe? Para você não ser um exemplo ruim para suas crianças. Gente, cuidado com a cor do esmalte que você está passando nas suas mãos. Cuidado com a maquiagem que você está usando. As crianças estão observando, elas vão querer fazer igual. E no céu, sabe, eu não consigo imaginar a gente de unha vermelha lá no céu, eu não consigo imaginar isso. E o céu é aqui. Se o céu é aqui, eu já vou começar a viver como eu se estivesse no céu. Então, cuidado com a sua postura, com as suas palavras, palavras de amor, de carinho, de afirmação. Você é especial, eu te amo. Sabe, você é linda. Você está muito bonita hoje. Você está muito lindo hoje, meu querido. Posso te dar um beijo? Olha, eu percebi que você cortou o cabelo. Seu cabelo está diferente. Que bom, tá lindo o seu cabelo. Ficou lindo assim, sabe? Então, tudo isso vai reafirmar nas suas crianças o amor, o compromisso. Ela vai querer ir para a escola sabatina, porque tem uma pessoa maravilhosa lá esperando ela. Então, é isso o apelo que eu faço para você. Que Deus te abençoe, que Deus te use, te capacite cada vez mais. E se você precisar, eu estou aqui para orar junto com você, por você e para te ajudar no que eu puder. Eu sou falha, eu não sou perfeita, eu tenho muitos erros,
muitas falhas, mas eu amo as crianças, eu amo a Jesus e eu quero ver as crianças no céu. Então, pode contar comigo. Nesse aspecto, eu sou uma pessoa, assim, apaixonada pelo Ministério Infantil. Que Deus possa te abençoar bastante, tá bom? A Jennifer vai colocar aí. Ai, olha só quem que eu estou vendo na tela da Tati. Um beijo para você, minha linda. Que Jesus te abençoe, um feliz sábado, viu? Isso, que Jesus abençoe muito você. Queridas, um beijo para vocês. A Jennifer vai colocar na tela não, no grupo, a Jennifer vai colocar a provinha para você fazer. Tá, Geisa? Faz a provinha, por favor, envia para a gente. Eu quero muito dar um abraço de vocês na trimestral, tá? Vocês sabem que esse é um ano especial, um ano de quadrienal. Alguma fala, o que é quadrienal? Cada 4 anos tem uma eleição para as funções na associação. Então, há alguns anos atrás, eu fui escolhida para ser a diretora do Ministério da Criança da associação, mas agora, em novembro, vai ter outra votação. Pode ser que eu não continue. Então, eu quero muito, nessa trimestral, dar um forte abraço em vocês, tá bom? Já nos preparando para o próximo trimestre e também para esses próximos 4 anos que virão, que Deus sabe o que é melhor, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Jennifer, tem mais algum recado, mais alguma coisa? Deixa eu ver se a Não, Jennifer... no grupo a gente vai estar Não? enviando os materiais e vou Isso, repostar os links também para a investidura e para o ônibus para a região de Campinas. Dentro do link tem as informações de uniforme, cores e as outras coisas que isso, a gente leva. Então, por isso lá mesmo. A qualquer dúvida Tati, também. que legal, isso mesmo, viu? A Jennifer está aí para nos ajudar. Ela mora em Pirassununga, gente. Ela não está presencial na associação, né? Então, se você precisar de qualquer coisa, manda mensagem antes de você ir. Tem gente que vai na associação, nossa, não encontrei ninguém. Gente, eu moro em Mogi Guaçu, a Jennifer mora em Pirassununga. Então, a gente vai alguns dias na semana só. Eu não vou todos os dias na associação. E a Jennifer também não pode ir, ela vai atender da casa dela tudo que a gente precisar. Então, gente, se você precisar de algum material, de alguma coisa da associação, você me avisa com antecedência, avisa a Jennifer com antecedência. A gente vai separar e deixar lá para o dia que o seu pastor for, ou o dia que você for, esteja separado com alguém que a gente vai avisar quem que você vai procurar. Tá bom? Lembrando que as almofadinhas de Jesus já chegaram, tá? E essa semana eu vou estar separando e enviando de quem ainda não recebeu, porque eu tive que encomendar mais almofadas. E tem sobrando. Eu não pedi, ainda tem? Tem sobrando. Se você quiser, é só você pedir na segunda-feira, tá bom, gente? Hoje não, eu vou deitar, porque amanhã eu estarei em Pirassununga, viu, Jennifer? Eu estarei com vocês aí no período da manhã. Estarei no Ai, distrito que do bom. pastor Ítalo. Estarei no distrito do pastor Ítalo amanhã, no distrito do São Pedro. Vai ter uma programação de adolescentes e eu estarei com vocês aí. E à tarde eu estarei no NASP, num treinamento com 70 professores lá do NASP, do Vivos em Jesus, tá bom? Então amanhã eu estou com um sábado bem cheinho de atividades, mas estou feliz porque Deus, ele é o nosso Pai e é ele que nos guia, tá? Depois o pastor Ítalo só me manda aí o endereço da igreja certinho, que eu ponho no GPS, pego o meu pois é e tô chegando aí, às 9 horas, se Deus quiser, tá bom? Ó, beijo para vocês, feliz semana. Jennifer, ora pra gente para terminar, por favor. Vamos orar. Querido bondoso Deus, somos gratos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter esta tecnologia e poderla utilizar para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Senhor, a cada um dos professores, cada uma das famílias aqui representadas. Nos colocamos nas tuas mãos, Pai. Nos usa, nos capacita, queremos fazer mais e melhor para ti. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão aqui, as professoras, as famílias delas e aqueles também que vão assistir a nossa aula, que elas possam também ser capacitadas por ti. Nos dá um Amém. sábado de descanso na tua presença em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Obrigada, gente. Chegamos a 55 aparelhos conectados. Olha, hoje nós batemos o recorde aí, né? Mas semana que vem é a nossa última aula. Gente, vem para a aula que eu estarei esperando vocês, né, Jennifer? Um beijo, feliz semana para todos. Elaine, um beijo, minha querida, que Deus te abençoe.
Beijo, Elaine. Beijo, Lindinalva, de Engenheiro Coelho. Neia, beijo para você, minha linda. Feliz sábado, que Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais está aqui. Renata Guimarães, beijo para você, Renatinha. Tati, beijo também. Natália, Gláucia, oh, coisa boa ver a Gláucia. Gláucia é fiel aqui, gente, não falta de jeito nenhum. Letícia, Aurenice, beijo, feliz sábado. Deixa eu ver quem mais. Pro aqui, ó. Dá tchau pra Pro. Ai, tchau, Pro. Tchau, meu amor. Você tá lindo. Ai, que coisa. Que beijo Manda gostoso. Um beijo pra Pro. Acabei de receber um beijo gostoso aqui. Beijo também para você, viu, Paty? Tchau, Deus Pro. abençoe bastante. Tchau, Dirce. Feliz sábado, Dirce. Jéssica, feliz sábado. Um beijo também para você. Esther, Angélica, Leandra, Georgiane, Florinda, Juarez, que Deus abençoe. Aida, Justino. Ai, Aida, que saudade, Aida. Vai fazer um ano que eu te vi. Ô, Aida, que Jesus te abençoe, viu? Muito bom ter você aqui com a gente. Uma alegria. Paola também. A Paola também de Pirassununga. Um beijo, Paola. Um beijo para toda a sua família. Um beijo para sua mãe. Dora, um beijo. Thaís. Ide, a Ide também é muito querida, gosto demais de você, viu, Ide? Érica, saudade da Érica. Mara, um beijo, Mara. Deus te abençoe.